Pessoal, boa noite. Se você estiver assistindo ao vivo com a gente, bom dia, boa tarde, se por acaso você estiver assistindo esse momento aqui gravado. Nós estamos aqui hoje com o professor Daniel de poder bater um papo sobre o edital do CRES-MG, do nosso Conselho Regional de Serviço Social, concurso público que o edital foi publicado semana passada, e nós estamos aqui para a gente poder falar um pouco sobre esse edital, de forma mais específica sobre a disciplina Noções de Direito Administrativo. O professor Daniel, que é o nosso professor de Direito do Aprova S, eu já vou passar a palavra para ele, para ele poder se apresentar, e aí depois a gente conversa um pouquinho também sobre quem está aqui, se vocês estão animados para a gente poder fazer esse concurso, já estão se preparando conosco, e depois a gente retorna a palavra para o professor Daniel, para ele poder dar para a gente um panorama desse conteúdo nesse edital, né, e como que a gente pode se preparar de uma forma mais efetiva aí, considerando diversos aspectos, como esse conteúdo, com a banca, que é o Instituto Quadrix, que é aí já figurinha carimbada nos concursos do CRES e outros conselhos regionais também, tá bom, professor? Se apresenta para a gente, eu não vou apresentar, a única coisa que eu falei é que você é o nosso professor de Direito do Aprova S, e aí você vai se localizar, vai dizer quem você é, e eu só de antemão digo que é um prazer ter você conosco, porque você tem feito muita diferença aí no processo de aprendizagem dos nossos alunos e, consequentemente, na aprovação desses também, tá bom? Muito obrigado, Amanda. Minha gentileza, tá? Pessoal, boa noite a todos, né? Como a Amanda disse, eu sou o professor Daniel Dirino, sou advogado, né? Atuante, além de professor universitário e professor para concurso público. Como professor, docente e na experiência que tenho para concurso público, são aí aproximadamente mais de 15 anos, né, lecionando aí para concurso público. Desde 2006, né, foi quando eu comecei aí a lecionar para concurso público. E especificamente sempre com afinidade aí para o direito administrativo, tá? Além de advogado, professor, eu também, né, estou como membro de uma banca de concurso, né, então tenho a oportunidade também de ser elaborador de questões para concurso, e isso com certeza me ajuda muito, né, a trabalhar com concurso público, principalmente com preparatórios, porque a experiência que temos como elaborador de questões, principalmente para ensinar como resolver questões, isso é bem interessante. E essa é a minha jornada. Atualmente estou como professor universitário, como eu disse, coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o nosso, podemos dizer, o nosso laboratório da universidade, né, que é o escritório modelo da advocacia. Então, nós temos aí uma experiência com a parte do direito, principalmente no que tange o direito administrativo, que é a minha área de atuação. Nós vamos bater um papo sobre isso hoje, tá? E já me coloco aí à disposição de vocês. Obrigado, viu, Amanda, pelo convite, pela gentileza. É sempre muito bom fazer parte dessa equipe, tá? Eu que agradeço. Prazer é nosso, professor. Professor Daniel é do time do professor Augusto, que ministra para a gente Direito Constitucional e que marca aí os nossos alunos com toda uma didática bem diferenciada. Sabe eles que nós temos aqui turmas específicas de assistentes sociais, que temos uma certa dificuldade, apesar de termos uma proximidade muito grande com legislações essas específicas, né? A gente está lá com Seguridade Social e aí a gente vai lá com os segmentos saúde, educação, criança, adolescente. O que passou daí, professor, já começa a complicar para a gente, né? E aí o professor Daniel e o professor Augusto, com toda a gentileza, faz questão de destrinchar as coisas, para que as coisas possam ficar mais claras, e a gente vem tido muito sucesso aí. O último concurso que o Daniel trabalhou conosco foi EBSER, e a gente teve muitos colegas que fecharam a prova das legislações EBSER. Eu não te dei esse retorno ainda, Daniel, mas muitos colegas que fecharam, ou que fizeram 90% de acertos, o que fez muita diferença. Por quê? Nós tivemos a EBSER, pessoal, uma prova de serviço social muito tranquila, para não falar muito fácil, né? E aí, o que vai fazer a diferença vai ser a pontuação
nas outras disciplinas, como SUS, saúde pública, português e legislação, etc. Então, de antemão, é uma coisa que nós, da ProvaS, desde o início, a gente chama muita atenção com os nossos alunos, a importância de se dedicar cada dia mais às disciplinas de conhecimentos gerais. Por quê? A tendência é a gente ter uma aproximação muito grande com a parte específica, principalmente nesse momento que nós estamos tendo muitos concursos. Então, com o passar do tempo, o nosso nível de entendimento, de profundidade em relação à parte específica vai aumentando. E a parte de conhecimentos gerais, disciplinas gerais, a gente não aprofunda tanto assim. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a diferença, ela vai ser tirada justamente na parte de conhecimentos gerais. Então, vai todo mundo ali nivelar na parte de conhecimentos específicos, porque todo mundo acaba ficando muito bom, né? Ou ali de médio para em provas mais complicadas, como nós tivemos aí, né, FGV e tudo mais, mas a diferença, ela vai ser tirada mesmo em disciplinas como noções de direito administrativo, raciocínio lógico, não é o caso aqui do edital do CRES, mas nós temos aqui português, então por isso que a gente tem na ProvaS um time muito especial de professores dessas outras áreas para nos ajudar do zero, porque a gente sabe que a gente tem alunos que não têm noção de nada, até o suficiente para a gente poder fazer uma boa prova. E não é ser mediano, não, gente. A gente aqui trabalha com 90% de acerto. A gente quer que os alunos acertem o máximo possível para poder conseguir uma pontuação suficiente para poder ficar aprovados e dentro das vagas. Se possível, a gente trabalha dessa forma. Por isso que no português a gente também é assim, e em todas as outras disciplinas, tá? Deixa eu conhecer vocês um pouquinho aqui. Vocês são de Belo Horizonte, já são alunos da ProvaS, coloca aqui para a gente, são de outros municípios, de Minas Gerais, ou são também de outros estados, porque a gente tem alunos e tem pessoas aí que seguem o ProvaS de vários lugares aí do país. Coloca para a gente no chat aqui, fazendo favor. Vamos conhecer vocês um pouquinho? Vamos ver? A Carmen já deu boa noite aqui. Quem já se matriculou no nosso curso, quem não sabe, nós já estamos com matrículas abertas para o preparatório e para o CRES. O professor Daniel é o nosso professor de noções de direito administrativo. Então, vamos ver aí. Coloquem para mim aqui, olha, a Bruna de Mariana. Bem-vinda, Bruna. Vamos ver quem mais? A Natane é nossa aluna. A Eliana de BH acabou de formar. Ô, Eliana, a gente tem muitos alunos que acabaram de se formar, alunos, inclusive, que já foram aprovados, estão acabando de formar e já aprovados. A Noemi é aluna ProvaS, a Marilene de Pernambuco, tem gente chegando aqui também, tem, quem mais? A Eliane é de BH mesmo, a Eliane já tinha falado, a Crislane é de Lafayette, a Crislane querida, sempre está em todas, né, Crislane? Muito bom ter você. Fabiana de BH também, a Carmen de Jequeri. Carmen, você é aluna também, né? Se eu não me engano, você é aluna ProvaS também. Muito bom, gente. Olha, então é o seguinte, eu já vou passar para lá o professor Daniel, ele vai ter esse momento com a gente aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre essa disciplina. E, ao final, a gente pode ter um momento aqui para poder tirar dúvidas sobre o nosso curso, né? A gente já tem mandado lá no grupo as informações, a gente tem o nosso guia de estudos que está muito bem detalhado, as informações de cada professor, de cada disciplina, como serão as aulas, né? Por exemplo, do professor Daniel, nós teremos as aulas gravadas, mas nós teremos momentos específicos de resolução de questões ao vivo, perfil da banca, questões da banca, se não da banca, perfil da banca. Se não tiver, o professor Daniel também elabora para a gente. É desse jeito, o que não pode faltar são questões. Então, no nosso guia de estudos, a gente detalha como serão trabalhadas cada disciplina. Temos já o cronograma de estudos, o cronograma de aulas. Nós preparamos somente do primeiro mês, porque a gente precisa fechar. Os professores já estão todos fechados, mas fechar somente algumas outras aulas da professora Tanani. Então, nós temos o professor Daniel com a gente, temos a professora Tanani Reis, que é especialista aí no serviço social, com grande parte dos conteúdos das resoluções. Nós temos o professor Douglas Gomes, temos aí a professora Adriana Guimarães, que é conhecida do professor Daniel na parte da língua portuguesa, super tradição aí da professora Adriana na língua portuguesa, que já aprovou também centenas de alunos aí
nos concursos públicos. Então, o time é bacana para a gente poder encarar esse edital do CRES aí da melhor forma, tá bom? Professor Daniel, passo a palavra para você, eu estou aqui, tá bom? Em qualquer coisa, eu vou tirar a minha apresentação, eu coloquei só essa capinha aí, não sei se você vai exibir alguma coisa, então eu tiro ela e deixo para você poder exibir aí, tá bom? Muito obrigado. Na verdade, a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Eu vou trazendo algumas informações, nem vou programei de projetar nada não, Amanda, mas vai ser mais uma conversa, né? E uma explicação aí, uma análise do edital e principalmente como gabaritar noções de direito administrativo. Vou desmistificar um pouco aqui. Se você quiser que eu exiba o edital aqui, eu posso colocar também. Quer que eu coloque? Pode, perfeitamente. Tá, eu vou colocar, então, os conteúdos de noções de direito administrativo para a gente aqui, tá bom? Só um instantinho, tá? Você já pode falar, tá? Pode ficar tranquilo aí. Perfeito. Sejam muito bem-vindos, né? Cássia, Fabiana, Bruna, Eliana, todos que estão presentes aqui. É sempre um prazer tratar desse assunto, principalmente no que tange aí os concursos públicos e o direito administrativo. Eu sempre gosto de dizer que para vocês para aqueles que estão buscando aí a carreira pública, é sempre bom um estudo contínuo, né? E estudo contínuo significa dizer onde eu quero chegar, qual é o meu concurso, qual é o concurso que eu quero, né? Porque se você sabe o que você quer, fica mais fácil aí para traçar o seu caminho. E o estudo contínuo ele é muito importante. A gente não pode desistir ou parar no meio do caminho aí, ou né, diminuir a velocidade nos estudos até alcançar o nosso objetivo. Então, eu vou tratar aqui especificamente desse edital, né, é um edital interessante, importante, eu vou dizer né, da importância dele, principalmente no que tange as questões né, de noções de direito administrativo. Quando a gente fala de um concurso público, é sempre importante com que você leia o edital, né? Porque no edital lá estão todas as regras do seu concurso. Eu falo que as regras do jogo estão lá, né? Obviamente no seu edital. Então é sempre importante fazer aí essa leitura do edital. E nós estamos aqui, né, para tratar especificamente desses assuntos. Né, o quão é importante tratar desses assuntos. Conhecer as regras do jogo, né, como eu costumo dizer. A Amanda está até projetando o conteúdo aí, mas até antes de tratar desse conteúdo em si, eu quero dizer que na prova de vocês, desse edital que está publicado, né, especificamente lá no item 11.1.2, que trata da prova, né, do certame do concurso para o cargo de nível superior, que tem lá a prova objetiva, a prova discursiva, a avaliação de títulos, onde está inserido o nosso direito administrativo. Se você observar noções de direito administrativo da prova objetiva, está lá em conhecimentos básicos e com um número de questões razoável, 10 questões, igual ao português. Então, nós estamos aqui com português e noções de direito administrativo em pé de igualdade. Valor das questões, 1 ponto. Então, são 10 pontos de noções de direito administrativo. E aí, quando você pega conhecimentos específicos da sua área do cargo, que são 40 pontos, né, e peso 2, 80 pontos, o que eu considero? Que essa parte de conhecimento específica da sua área, todo mundo conhece, porque todo mundo estudou, é a sua parte específica. Agora, noções de direito administrativo, que são 10 questões em língua portuguesa, é um grande diferencial. Por que é um grande diferencial? Porque quando eu vou fazer um concurso da minha área, né, quase que a minha obrigação é de saber né, da minha área de atuação. A Amanda está até projetando aqui, se você observar, isso é importante, porque essa prova objetiva desses conhecimentos específicos e técnicos do cargo, que são 40 questões, valor de cada questão 2 pontos, no total de 80, aquilo que se espera é que todos os assistentes sociais né, tirem uma nota boa. Por quê? Né, é sua área de atuação, é sua vivência do seu curso, do seu cargo.
Então, noções de direito administrativo, língua portuguesa, vai ser um grande diferencial, principalmente noções de direito administrativo, porque português, né, geralmente todo mundo estuda. Agora, noções de direito administrativo depende do concurso que você vai fazer. Então, dê importância a esse diferencial. E eu vou mostrar para vocês aqui, no decorrer da nossa conversa de hoje, o quão é importante e como estudar o direito administrativo, para você ter mais facilidade de entender o direito administrativo. Sabe o que eu ouço muito em sala de aula, né, no direct lá do meu Instagram? As pessoas falando o seguinte: Daniel, direito administrativo é difícil demais, né? Nossa, essa matéria é muito difícil, porque a gente não tem um código, a gente não tem isso, não tem aquilo, um monte de leis esparsas. Nós vamos analisar isso, mas eu vou te direcionar. Né? E quando você faz um estudo direcionado, tudo fica mais fácil. Por que tudo fica mais fácil? Né? Porque você começa a entender qual é, né, a dinâmica para você estudar aquele conteúdo. Para que faça sentido para você. Não é simplesmente fazer um estudo de decorar parte de conteúdo para sua prova, mas sim de compreensão, principalmente para você raciocinar, né, e ter um direcionamento na hora de responder sua questão. E isso é muito importante. Não se trata aqui tão somente, né, de decoreba de conteúdo. Você precisa compreender. E se você analisar, e aí eu gosto muito de observar isso, quando a gente trata do direito administrativo, nós vivenciamos o direito administrativo todos os dias na nossa vida. Todos os dias. E não tem como fugir dele. Em todos os aspectos. E eu vou mostrar isso para vocês. E acaba que a gente pode ir estudando o nosso direito administrativo no dia a dia, nas vivências, não só na leitura, na decoreba, né, de estudar o conteúdo, mas de ver o conteúdo na prática. Então, qual é o nosso objetivo aqui para o dia 3/3? Né? Que, salvo engano, né, de acordo com o nosso edital, a nossa prova objetiva, né, Amanda, está marcado aí para o dia 3/3/2024, que vai ser, né, o dia da sua prova objetiva e discursiva. Então, se você fazer aí análise dessas questões, que nós vamos especificamente tratar agora, do nosso conteúdo de direito administrativo, e dentro da análise desse conteúdo, eu quero passar para vocês aí, né, uma metodologia de estudo, como estudar esse conteúdo sem ficar... Professor, acho que você esbarrou aí no áudio. Seu áudio está fechado. Está me ouvindo? Sim, agora sim. Perdão. Não sei até onde vocês ouviram, o que eu estou dizendo é que, né, para vocês que farão a prova, né, no dia 3 especificamente, se não me engano, a prova, né, objetiva e a discursiva é no dia 3/3/2024. Novamente, professor. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, deixa eu só mudar aqui isso. Como a nossa prova é dia 3/3/2024, nós temos um tempo aí razoável para estudar o nosso tema, noções de direito administrativo. É importante ter um direcionamento e, principalmente, uma disciplina de estudos. E começar a estudar observando o nosso dia a dia, a prática, e eu quero fazer essa interação com vocês. Né? Então, se nós observarmos muitos concorrentes, muitos colegas de vocês ainda estão em período festivo, de Natal, de Ano Novo, com às vezes até viagem marcada, mas esse agora é o momento que nós temos de não perder tempo. De não perder tempo. E quando você entra lá no conteúdo especificamente para, né, o conteúdo programático para os cargos de nível superior, e aí você vai lá, língua portuguesa,
e pega noções de direito administrativo, que é o que eu quero especificamente de vocês, nós temos aí 7 tópicos que são relevantes. Né? E quais são os 7 tópicos relevantes? 10 questões em 7 tópicos. Novamente, professor, acho que está esbarrando. Eu não estou nem mexendo, coloquei até em outra tela para não encontrar. Vai me avisando, por favor, tá, Amanda? Vou deixar. Me desculpa, tá? Não sei o que está acontecendo, parece que está programado para poder desligar em certo período de tempo, mas vamos lá. Veja seu mouse onde está, às vezes o mouse está em cima do microfone. Não está não, está em outro lugar. Tá, mas eu não vou nem mexer nessa tela mais, tá? Para não acontecer. Mas, Amanda, se você puder colocar aí o conteúdo programático, né, de noções de direito administrativo, por favor, porque aí eu já vou explicando esse conteúdo e já vou mostrando para todos que aqui estão presentes, para verificar como a gente deve estudar isso aqui, né? Noções de direito administrativo, peraí, como é que eu vou estudar isso aqui? Isso, né? Tá aí no item 1.4. Bom, deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui. Quando a gente fala de direito administrativo, nos concursos, geralmente sempre vem essa primeira parte aí, ó, Estado, governo e administração pública. Sempre. Né? Eu falo que Estado, governo e administração pública é aquilo que você precisa conhecer como conteúdo básico. E conteúdo básico no sentido o quê? Para a vida. Né? Então, isso aí, todo mundo tem que saber o que é Estado, o que é governo, o que é administração pública. Até para você, como cidadão. Né? Os conceitos, né, do que é Estado, elementos, poderes, organização, natureza e princípios. Então, isso aí é extremamente relevante e importante. Eu costumo, às vezes, né, pessoal, até dizer o seguinte, nas minhas aulas mesmo, eu pergunto para as pessoas assim aqui, para você, quem é o Estado? Né? E aí eu ouço de tudo quem é o Estado. E aí eu pergunto, Estado e governo é a mesma coisa? São as mesmas pessoas? Mas e a administração pública? E é aí que a gente trabalha as diferenças. Porque se você observar, o que você tem que imaginar, tá, para sua prova? Que o Estado, ele é uma pessoa criado para prestar serviços públicos para a sociedade. E aí, Amanda e pessoal, eu ouço muito, né, e falo muito isso com os meus alunos, nós temos que tomar muito cuidado, porque é o seguinte, nós temos um estado ideal e que talvez eles não se manifestem efetivamente na prática como desejaríamos. Mas na nossa prova, nós temos que viver o estado ideal. Porque para a prova, né, por mais que nós tenhamos um problema de efetivação das políticas públicas de Estado, do nosso governo, nós temos que ter uma solução, como deveria ser e não como é, né, em termos de efetivação. Eu vou te dar um exemplo, tá? Quando a gente fala assim, ó, por que o direito administrativo ele está no nosso dia a dia, todos os dias? Quer ver um exemplo? Você que está aqui hoje nos assistindo, que está presente aqui, tirou um tempinho para estar nos ouvindo, hoje, né, sobre noções de direito administrativo, você utiliza de algum ou recebe algum... Novamente, professor. Tá vendo? Desativou de novo, sem encostar em nada. Tá estranho demais. Mas vamos lá. Eu percebi agora bem na hora. A minha pergunta foi a seguinte, você, né, recebe algum serviço público, ou utilize de algum serviço público, né, na sua casa? Todos os dias. Água potável, né, tratada, por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, se precisar de saúde pelo sistema SUS, educação, são serviços que devem ser prestados pelo Estado, seja de forma exclusiva, seja diretamente pelo Estado, ou ao... Né? Então, se nós temos aí esses serviços que são prestados nesse sentido, se nós observarmos, nós estamos utilizando esse serviço público. Então, portanto, como esse serviço público deve ser prestado?
Professor, você quer sair e entrar novamente para ver se há algum problema no Meet? Pode ser. Pode ser isso. Só um minutinho, viu, pessoal? Vou sair aqui. Voltei. Estão me ouvindo? Estamos sim. Agora fechou de novo. Muito bem. Estão me ouvindo? Estamos. Muito bem. Né? Nós vamos observando aqui, porque eu fiz uma configuração diferente aqui para a gente ver se vai continuar a persistir o problema. Bom, mas voltando ao que eu estava falando aqui sobre entender o que é o Estado, né? O porquê entender o que é o Estado? Entender. Acho que ele já percebeu que tá. Percebeu, né, professor? Vou só mexer nas configurações aqui um segundinho, só para ver o que está acontecendo aqui sobre o áudio. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos, agora estamos sim. Perfeito. Muito bem. Ele está mutando sozinho, sabe? O mouse nem está encostando nele. Peço desculpa aí para vocês que estão nos ouvindo, né? Mas, infelizmente, tem umas coisas que fogem do nosso controle. Mas vamos lá. Bom, raciocinando aqui sobre o Estado. E aí, olha só, se o Estado está executando, prestando esses serviços, quem planejou esses serviços foi o governo. Porque o governo planeja, traz as diretrizes, né, especificamente, para nós, né, e aí são os nossos representantes que fazem isso especificamente, cria essas políticas públicas, e o Estado vai executar. Só que o Estado ele vai executar por meio da administração pública. Se você observar o nosso item 5 do nosso edital, ele trata justamente dos serviços públicos. Olha para você ver o quanto o nosso edital ele é importante. E aí, olha só, se eu tenho, por exemplo, o Estado prestando serviços públicos por meio da administração pública, que foi planejado pelo governo, esses serviços públicos que são prestados, e aí se você observar serviços públicos no nosso edital, nós temos lá conceito, nós temos a classificação, regulamentação, controle, qual a forma, os meios, delegação, concessão, permissão e autorização. Então, veja bem, o Estado, quando ele vai executar determinado serviço, ou ele executa diretamente, ou por meio de quê? Ou por meio de concessão, permissão e autorização. E nesses casos especificamente, se é por concessão, aí a gente já vai lá para o item 7. Porque para o Estado contratar uma empresa concessionária de serviços públicos, ela precisa se valer de um procedimento licitatório. Então, ela precisa licitar para contratar o quê? A empresa. Mas espera aí, Daniel, por que ela precisa licitar? Porque ela tem que dar transparência e assegurar uma igualdade de competição, ela tem que selecionar uma proposta mais vantajosa, ela tem que ser impessoal. Aí nós já estamos falando lá dos princípios do item 1. O conteúdo, ele interage. Ele não pode ser analisado individualmente. Agora, preste atenção aqui. Se o Estado presta serviço por meio da administração pública, o Estado é uma pessoa jurídica, mas quem presta o serviço público é a pessoa física. Então, aí você entra, por exemplo, lá no item 3, falando sobre agentes públicos, que é você. Será você, como é a Amanda, né, Amanda, hoje, servidora pública. Servidora pública
que presta um serviço público em nome do Estado. Então, está lá prestando um serviço público, não é você que está prestando o serviço público, é o Estado. Por isso que quando você atuando, por exemplo, no início das atribuições do seu cargo, quem é o responsável? É o Estado. Amanda, Oi, professor. está me ouvindo? Estou. Agora eu não ouvi, não. É porque está aparecendo uma mensagem que tem alguém que está desativando o meu microfone. Ah, é? É. Vamos tentando. E desativa toda hora. Eu estava ativando, mas aí começou com muita frequência. Aí... Entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma configuração aqui, tá bom, professor? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Realmente tem um nome estranho no grupo, aqui no chat. Pode ser que seja boicote, mas tem um nome. Tá, gente? Só um minutinho que eu vou fazer uma configuração aqui, tá? Um instantinho, professor, para ver se vai dar certo, viu? Tá ótimo. Contar com a paciência de vocês, tá bom? Professor, agora ativa o seu microfone, por favor. Sim, está ativado perfeitamente. Okay. Pessoal, eu desativei o microfone de todo mundo, tá? E deixei somente o do professor ativado. E vamos ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Vamos ver, viu? Aí, pessoal, Marilene, que aqui está, pode colocar no chat aqui, tá? As observações de vocês, as perguntas que eu estou acompanhando, para a gente fazer uma coisa mais interativa, né? Não ficar tão somente um monólogo, vocês podem colocar no chat que eu vou, né, conversando e falando aquilo que vocês estão colocando no chat. A gente até faz uma interação aqui no chat. Pode ficar tranquilo para vocês não perderem, tá? Parece, Amanda, que resolveu o problema, tá vendo? É porque estava com uma frequência tão grande que não tinha como, estava tudo configurado. Professor, primeira vez que isso acontece com a gente, né? Mas aí, a gente conta com quem está aqui para poder compreender, e isso aqui está completamente fora do nosso controle, e a gente vamos dar um jeito dessa forma aqui, controlando os organizadores. Obrigada por quem desavisou e obrigada, professor, também por ter tentado. E não estava aparecendo para mim essa mensagem que tinha alguém desligando o seu microfone. Eu cheguei a pensar nisso, mas não estava aparecendo para mim a mensagem. Exatamente, mas parece resolvido. Então, seguimos firmes aqui, né? Bom, eu espero que vocês estejam compreendendo aqui o meu direcionamento para quando vocês estudarem, vocês terem esse raciocínio, tá? E olha que interessante, né? Só retomando um pouquinho aqui a nossa ideia. O governo planejando, o governo, eu estou falando dos poderes, tá? Legislativo, executivo, planejando, o Estado, que é a pessoa jurídica criada pelo direito, executando por meio da administração pública, e a administração pública atuando por meio de seus agentes, executando o serviço público, né? E quando executa serviço público diretamente ou por meio de delegação, se é mediante delegação, tem que ter esse procedimento licitatório, e aí nós temos a Lei 14.133, que regulamenta a parte de licitações. E olha que interessante, quando você entrar no serviço público,
Você, como agente público, especificamente, no exercício das atribuições do cargo, você não tem vontade pessoal. Você manifesta a vontade do Estado. Por isso que a responsabilização é do Estado. E aí, se você vai, por exemplo, lá no item 6, está lá, controle e responsabilização da administração pública. E se você vai lá, responsabilidade civil do Estado, lá no 6. Porque tudo que você faz que gera prejuízo, né, ou causar dano a alguém no exercício das atribuições do cargo, esse alguém vai cobrar do Estado. E se cobra do Estado especificamente, tá? Obviamente o Estado vai cobrar do servidor? Vai, mas é responsabilidade do Estado. E olha que interessante, o quão é importante. Quando você está nas atribuições do cargo, por exemplo, né, lá existe um poder hierárquico, uma relação hierárquica. Você entra, tem o seu, né, chefe, e aí o chefe tem um diretor, o diretor tem um superintendente, e assim vai. Tem uma relação hierárquica. Então, tem poderes ali, poderes hierárquicos. Né? Não só poder hierárquico, mas poder disciplinar, poder para regulamentar as coisas, o poder de polícia. E olha que nesse poder não pode ter abuso de poder, sob pena de responsabilização do Estado. E aí, turma, o que eu acho mais interessante é o seguinte: quando você pega, por exemplo, o Estado, para fazer tudo isso que eu falei para vocês, ele precisa se organizar. E como que ele se organiza? Da melhor forma para melhor prestar os seus serviços. Por isso que nosso edital, lá no item 2, está lá assim, ó, organização administrativa da União. A administração direta e a administração indireta. Quando eu te disse aqui, ó, que o Estado, ele pode prestar o serviço público diretamente, essa administração direta. Ou ele pode prestar o serviço indiretamente, pode ser mediante as pessoas que ele criar para isso, inclusive as empresas estatais, mas pode ser por concessão, permissão, autorização também. Então, se a gente pegar isso que eu falei para vocês aqui, nesse raciocínio, a gente esgota o nosso edital. Tá? O governo planejando, o Estado por meio da administração pública, executando por meio dos seus agentes públicos. E aí nós temos que saber quais são as prerrogativas, quais são os deveres, os poderes, o que é cargo público, o que é emprego público, o que é função pública, quais são os poderes que são atribuídos a esses agentes. O poder hierárquico, o poder disciplinar, sancionador, de punir, o poder de criar, por exemplo, uma instrução normativa, uma portaria normativa, prestando serviço no exercício do serviço público, além de fazer o controle desse serviço, um controle de qualidade, seja um controle administrativo, podendo sofrer um controle judicial ou até um controle legislativo. E quem será responsabilizado pelo exercício, né, irregular das atribuições do cargo? O agente. Mas se causar dano a alguém, a terceiros ou ao patrimônio público, a responsabilidade vai ser do Estado, com direito de regresso para quem? Para, né, o agente público. E óbvio que o Estado... Boa noite, Marta, seja muito bem-vinda, tá? O Estado, para poder fazer essas contratações, ele precisa dar transparência, por isso da licitação. Olha que interessante o que eu vou dizer para vocês rapidamente aqui, ó. Tá? Quando nós temos, por exemplo, uma empresa, a empresa, ela presta um tipo de atividade buscando um resultado que é o lucro. O Estado é um pouquinho diferente. O Estado, quando ele atua, ele busca um resultado. Qual é o resultado? A satisfação do interesse público, do interesse da coletividade. Quanto mais você está satisfeito com o serviço prestado, melhor e mais eficiente o resultado. O Estado está atuando. Isso que é importante você observar, entende?
E quando isso passa a fazer sentido para você, no seu dia a dia, quando você lê uma questão de direito administrativo, você vai pensar nessa lógica. E aí a questão vai ficando mais fácil, vai desmistificando isso para você. Olha para você ver que interessante. Vou dar um exemplo de prova. Um exemplo de prova. Imagina, Marta, né? Caso hipotético, você concursada, concurso federal, o concurso dos seus sonhos, e aí, de repente, é imputada a você uma irregularidade. E aí, quando você, por exemplo, né, imputada a você essa irregularidade, instaura um processo administrativo, ampla defesa, chega ao final, você é demitida. Olha que loucura. Então, todo esse processo que se passou aqui, tá, é administrativo. Mas isto significa dizer que você pode rever esse ato de demissão lá no Poder Judiciário. Isso é controle judicial. E se você conseguir provar lá no Poder Judiciário que a sua demissão foi ilegal, você vai ser reintegrada. Tá vendo? Então, tem um controle administrativo da irregularidade e um controle judicial do ato do Poder Executivo, ou seja, de quem te demitiu. E aí, Cássia, você perguntou sobre o poder de polícia. Eu tenho um exemplo também que é muito interessante. Né? E o exemplo, ele parte de 3 poderes: disciplinar, hierárquico e de polícia. Que aí você compreende e faz diferença. Se você é servidor público, você está dentro da administração pública com uma relação hierárquica. Então, você deve obediência, subordinação. Então, aqui tem poder hierárquico. Sem dúvida. E dentro desse poder hierárquico, esse seu superior, ele também exerce um poder disciplinar, que é de instaurar uma sindicância, instaurar, por exemplo, um processo administrativo sancionador para te punir. Ele pode aplicar uma advertência, uma suspensão. E aí, quando ele aplica a suspensão, a autoridade competente já é disciplinar, mas que pode decorrer do poder hierárquico. Mas pensa comigo aqui, Cássia e turma, se a Natane, ela fez um procedimento licitatório, participou da licitação, venceu a licitação e celebrou um contrato com a administração pública, não tem relação hierárquica aqui. O que existe é uma relação contratual. Mas ela pode ser punida? Pode, Cássia, em decorrência de um poder disciplinar, porque a Natane tem um vínculo específico com a administração pública. E aí a Cássia continua com a dúvida: Daniel, mas e o poder de polícia? Tá. Imagina, Cássia, que você está dirigindo seu veículo automotor, de repente chega lá uma multa de trânsito para você. Aí eu te pergunto, você, quando você está dirigindo o seu veículo automotor, você tem algum vínculo específico com o Estado? Não. Você está numa relação hierárquica? Não. Mas o Estado tem um poder para fiscalizar. O Estado, ele tem um poder para poder o quê? Manter a ordem decorrente do poder de polícia. E esse poder de polícia que nós temos, ele atinge, será exercido por meio, né, das autoridades competentes, que aí tem poder para tal, para atuar sobre direitos, atividades, né, que nós temos, e conduta. Preste atenção aqui para nós, Cássia. Estabelecimentos comerciais. Quando eu tenho agente da vigilância sanitária, a Anvisa, fiscalizando um açougue, fiscalizando um supermercado, uma drogaria, por exemplo, é poder de polícia. É uma atuação para verificar se atende os requisitos da legislação para não colocar o quê? A sociedade em risco. Isso é poder de polícia. Não tem vínculo específico e não tem vínculo hierárquico. Mas está sobre, né, digamos, a fiscalização, o controle do Estado. Tá vendo? É um serviço público para em prol de quem? Da sociedade. E isso é que é importante de vocês entenderem.
entenderem que o Estado está ali é para gerir uma coisa pública, gerir aquilo que é nosso. Então, tudo que ele faz é para nós. A busca, a pessoa não tem A mais, para sua prova não tem. Né? Então, a nossa opinião pessoal sobre determinadas pessoas que estão gerindo a coisa pública é pessoal, não é para a prova. Então, por exemplo, eu estou com um serviço público aqui em casa, não funciona, isso, aquilo outro, por causa disso, por causa daquilo. Não, tem que funcionar para todos. Não está funcionando para você porque tem algum problema. E talvez não esteja funcionando como deveria funcionar. Mas o Estado ele tem que buscar melhorias para atuar para todos. Olha a saúde pública, por exemplo. Né? Então, essa visão, Cássia, é que vocês têm que ter. Tá? Noemi, a gente não está com o áudio liberado, porque eu precisei travar a nossa reunião em razão do problema que estava acontecendo com o professor Daniel. Se você quiser dizer alguma coisa, alguma contribuição, alguma pergunta, escreve para a gente, por gentileza, no chat, porque, de fato, nós tínhamos alguém no nosso encontro que estava desligando o áudio do professor Daniel. E na configuração que eu fiz aqui, então, agora a gente está travado o áudio e a imagem de vocês. Você pode fazer isso, por gentileza? Por favor, Noemi, pode colocar no chat, tá? Que será um prazer aí, né? Tudo bem. Foi sem querer, professor. Ela não levantou a mãozinha, foi sem querer. Tá bom? Obrigada, Noemi. Mas aí, pessoal, é importantíssimo que vocês compreendam isso que eu estou dizendo para vocês. E quando vocês forem estudar, que vocês tenham essa visão de entender que, né, o Estado ele está ali atuando para todos, e não para um público específico. Quando você vai, por exemplo, e necessita de um atendimento público de saúde que entra pelo SUS, o atendimento tem que ser igualitário para todos. Quando você ingressa, por exemplo, numa escola pública, o serviço tem que ser prestado igualmente para todos. É para satisfação do interesse da coletividade. E o Estado ele tem determinadas prerrogativas para conseguir fazer isso. Tá? Por isso que é muito importante. Eu sempre faço a pergunta, Amanda e turma, que é a seguinte: quando se estuda direito administrativo, o que nós temos que ter para ter uma efetividade? Política de Estado ou política de governo? Se nós pensarmos política de governo, nós temos um governo, depois termina esse governo, muda outro. Se eu tiver política de governo, de 4 em 4 anos, por isso que a gente está cheio de elefante branco. Um governo começa uma coisa, aí vem um outro paralisa, começa diferente, e a coisa nunca acaba. A política tem que ser de Estado, ou seja, quem começou, independente de quem começou, tem que ter um pensamento, independentemente de quem venha depois, continua aquele projeto, que isso é em prol da coletividade. Então, nós temos que sempre pensar nessa ótica. Pensar que aquilo que se faz é para o povo. Por isso que a gente estuda. Né? E aí eu gosto muito disso, quando a gente pega, por exemplo, a forma de governo que nós temos, turma, aqui na nossa República Federativa do Brasil, a forma de governo é a república. E se a forma de governo é a república significa a res pública, que é a coisa pública. E aí, se eu tenho, né, a forma de governo, o sistema de governo é o presidencialismo, e no qual nós temos um chefe do executivo que exerce 2 funções, função de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de governo enquanto ele está dentro da República Federativa do Brasil, gerindo o Poder Executivo, e chefe de Estado quando ele está no exterior, representando a República Federativa do Brasil, né? E temos também um regime político, e esse regime político, ele é um regime político democrático, onde tem a participação do povo. O poder emana do povo, por meio de seus representantes eleitos. E aí, a forma de Estado é a federação, os Estados federados. Por isso que tem um concurso da União, do Estado de Minas Gerais, do Estado de São Paulo, do município de Belo Horizonte.
São os entes federados. Tá vendo? Então, a gente vai entendendo essa forma de organização, como o serviço é prestado e quais são os requisitos para serem prestados. E aí, quando você começa a compreender isso, não tem questão difícil. A não ser questão de decoreba, aí é difícil. Porque se você estudou a parte do conteúdo que caiu na prova, ficou fácil. Se não caiu, você nem sabe por onde se passa, porque é decoreba. Questões de decoreba não mede conhecimento, não mede capacidade, sua memória de memorizar conteúdo. E aqui, o que eu quero com vocês nesse nosso conteúdo 1.4? Com que vocês compreendam, obviamente entendam, e mais do que isso, independentemente da questão que vem, você saiba raciocinar em cima da questão e encontre a resposta adequada, por meio do raciocínio, e não de decoreba. Porque tem que ter uma lógica. E aí, né, quando você vai estudar, por exemplo, direito constitucional, noções de direitos humanos, qualquer que seja a parte do direito, a não ser determinadas leis bem específicas que você precisa decorar, o direito administrativo, eu entendo, e por isso eu gosto muito que ele é bem lógico. É lembrar do nosso dia a dia. Faz sentido isso para vocês? Ou eu estou falando aqui, né, em latim ou em grego, não sei como, né? Manifesta no chat aí se isso que nós estamos conversando aqui faz sentido para você. Porque se faz sentido para você, eu tenho certeza que a nossa prova vai ser fácil. Ser fácil no sentido que eu estarei capacitado e com conhecimento municiado de informações para resolver ali a nossa questão. Porque a ideia, como a Amanda colocou lá no início da nossa apresentação, né, Amanda? O objetivo não é tirar a média. O nosso objetivo é gabaritar o direito administrativo. É ser o diferencial. E num concurso público, quando, por exemplo, você tira, né, um número expressivo em determinada matéria, que é um diferencial, a sua colocação vai lá no alto. E nós esperamos aqui os primeiros colocados, como sempre. Não é isso? Eu vou aqui, Amanda, encerrando essa análise do conteúdo, tá? E aí, se vocês aí tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma pergunta no chat, né, fique à vontade, tá? Será um prazer aqui respondê-las. Exatamente, né, Natane? Esse negócio de, né, ter... vocês até me desculpam, né, Amanda, colocar, ter partido na hora de prova é difícil. Partido que eu falo não é partido político, é partido tendência para um lado direito ou esquerdo, ou para o lado de cima ou para o lado de baixo. Não, a gente tem que ir para a prova de forma imparcial, com o geral, porque tendo essa noção geral e buscando satisfação do interesse público, é a coisa mais fácil que tem para você resolver as questões. E isso é muito importante. E na hora da prova, tem muitas pessoas, muitos candidatos, tá? Natane, Cássia, todos que estão aqui, que são bons, tem alunos de um conhecimento, assim, maravilhoso, e chega na hora da prova, não vai tão bem. Por quê? Ao raciocinar nas questões, raciocínio pelo lado pessoal, né? Manifestando ali a opinião, o que ele acha. E não é isso que o examinador quer de você. Se o examinador quer algo de você, vai colocar assim, ó, manifeste-se, opine para a situação X, Y. Mas não é isso que eles perguntam, eles não querem saber de sua opinião. Eles querem saber como se aplica essas noções de direito administrativo, como deve ser aplicado. É isso que você precisa saber. Sabe aquela frase que eu gosto muito? Amanda, eu posso até não concordar com o que você vai dizer, que você está te dizendo, mas vou defender, né, com todas as forças o seu direito de dizê-la. Então, beleza, é assim, pronto. Eu não tenho que brigar com a prova, tá? Pense nisso, né? Eu falo também que quem elaborou a prova foi um organizador que foi convidado, que faz parte da banca, né? A questão é dele, não é sua. Então, não insira informações pessoais numa questão impessoal. A questão é dele, não é sua. Então, isso é muito importante, tá? Se você quer ter êxito, né, nas suas provas, nas suas questões, pense de forma impessoal. Pense, né, baseado naquilo que você estudou, no conteúdo, de como deve ser, e depois
né, que você passar, né, tiver lá como assistente social aprovado, já estável, quiser fazer um artigo científico para discutir certas coisas, a gente faz, não tem problema. Mas agora é somar pontos, isso é importante. Né, Amanda? Exatamente, professor. É não discutir com a banca, não discutir com o examinador que fez aquela questão, porque aquela questão ali a gente precisa daquele ponto, é isso que precisa nesse momento. E se precisar de recurso, né, Amanda, a gente faz também, não tem problema nenhum. O recurso faz parte do concurso, entende? Todo mundo está sujeito ao erro. E isso não é brigar, é ir pelas vias corretas como deve ser feito. E na hora da prova, a gente tem que se dedicar. Depois que ela passou, vão para cima do recurso, e aí é isso mesmo. Cada ponto é o ponto que a gente precisa. Exatamente, é isso mesmo. Eu espero aí, Amanda, ter desmistificado um pouquinho essa ideia geral aí das noções de direito administrativo, porque isso vai ser muito bem detalhado, tá, turma? E trabalhado no nosso curso, né, Amanda? Por isso que eu coloquei para vocês, eu vou tratar tema por tema, vou tratar com exemplos, né, para você compreender e verificar isso na prática. Oh, nossa, eu entendi agora, porque isso aconteceu recente. Então, assim, é tentar trazer a parte teórica para a nossa prática do dia a dia. E isso faz muito sentido para nós. Exatamente, professor. Olha, a gente tem uma vantagem nesse concurso, que embora a gente tenha um tempo curto, nós temos somente 3 disciplinas. E eu digo somente mesmo, porque a gente tem se deparado com concursos com 5 disciplinas, né? A gente tira aqui, nós não temos raciocínio lógico, nem informática, que muitas vezes é um calo no nosso sapato, principalmente os assistentes sociais. Então, a gente tem português, noções de administrativo, serviço social, que não está pouco serviço social, mas a gente tem um time de professores aí que compreendem e que vão se debruçar nessa parte do específico também. Então, o nosso time está muito bacana. Olha, nós já temos vários alunos conosco. A previsão do nosso curso inicial, no dia 12 de janeiro, nós não temos muito tempo. A plataforma já está cheia de conteúdos. Quem já se matriculou, já tem muitos conteúdos para poder estudar. A Rosana está falando assim, quero fazer um concurso ainda. Deixa eu ver aqui. Porém, de 44 horas, como devo proceder para rever essas horas extras? Rosana, eu não entendi direito sua pergunta. Você está falando que 44 horas é o seu edital? O seu edital tem 44 horas? E você, em razão das 30 horas do serviço social, a gente pode conversar depois disso. Só lembrando que não são todas as instituições que aplicam a lei das 30 horas, né? A lei das 30 horas ainda não é aplicada por todas as instituições, principalmente o serviço público, que eles têm um entendimento que somente CLT e o setor privado que devem aplicar a lei das 30 horas, tá bom? Isso é um entendimento até do STF a respeito da lei das 30 horas. Mas voltando aqui em relação ao nosso curso, é isso. O link eu vou enviar no grupo de novo para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, podem nos acionar, a minha equipe de suporte. A plataforma já está sendo toda recheada lá com os conteúdos que nós vamos trabalhar de forma gravada. O professor Daniel também já tem prazo aí para poder iniciar a gravação dos conteúdos dele, e depois a gente chega com as aulas ao vivo de práticas de questões do Daniel, para a gente poder trabalhar aí o conteúdo teórico na prática. Daniel, muito obrigada por esse momento conosco. Desculpa pelo que aconteceu, a gente identificou, demoramos a identificar, mas nós identificamos e imediatamente tomamos as providências. Nós temos aqui um controle de contingência para situações como essa, já sei como me comportar, assim quando a gente identifica, a gente tem isso certo aqui, porque isso é possível, ainda mais em aulas como essa, né? Isso já aconteceu em outros momentos com outros preparatórios, conosco foi a primeira vez, mas tudo tem a sua primeira vez, né? E aí a gente, rapidamente, a gente tanto providenciamos aqui o controle do organizador, quanto também removemos a pessoa suspeita aqui da nossa sala, e a gente espera que isso não aconteça mais, porque não tem motivo algum, nenhum para esse tipo de coisa acontecer, não sei qual que é o fundamento, né? Até porque nós estamos aqui para poder fazer o nosso trabalho, para poder ajudar as pessoas que querem aprovar de uma forma qualificada, e é para isso que a gente existe, não é mesmo?
É verdade, Amanda. E eu quero agradecê-lo, tá, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Vou deixar aqui também o meu Instagram, @DanielDirino. Quem quiser estar seguindo, pode perguntar no direct também, né, Amanda? A gente é acessível, a gente vai conversando e vamos juntos. O interesse aqui é passar conhecimento, é fazer uma troca para que vocês consigam aí o objetivo de vocês, que é serem servidores públicos, tá? Então, assim, é para cima mesmo, né, Amanda? E o que eu acho uma coisa mais importante em todos os nossos professores é a sede que todos nós temos de fazer com que nossos alunos possam ser aprovados, porque nós entendemos e nós acreditamos na mudança que o cargo público provoca na vida das pessoas, a estabilidade, o salário, o alcance dos sonhos. Então, assim, essa vontade, esse desejo aí, a nossa equipe inteira de professores vive em função disso, né, Daniel? Porque a gente sabe que é dinheiro, é investimento, é sono, tanto para nós que estamos aqui desse lado, gente, trabalhando incansavelmente, né? Eu posso dizer que é incansavelmente. Nós não fazemos só isso, eu sou servidora pública, o Daniel tem as obrigações dele, mas ainda assim, nós estamos aqui, claro, a gente recebe por isso, a gente ganha por isso, mas a gente tem uma sede de ver nossos colegas, os nossos alunos aprovados, porque a gente sabe que é sonho de vocês e porque isso muda a vida. A minha mudou, né? A minha mudou. Eu vim de uma situação não muito diferente de todos os assistentes sociais, família pobre, sem estudo, a única filha que formou em graduação, a única que passou no concurso, e hoje eu trabalho em função de dizer para vocês assim que é possível. Não é fácil não, galera, não é fácil não, mas é possível. E a gente trabalha com sonhos, e quem trabalha com sonhos é isso. A gente dorme e acorda, né, celebrando as vitórias de vocês, e vai chegar, tá bom? Ó, grande beijo, Daniel. Bom descanso para você aí nas suas férias, que não serão tão férias assim, porque vai ter muita aula para a gente gravar na Provaese, tá bom? Verdade. Grande abraço, pessoal. Ótima noite abraço. e até mais. Tchau.